Na hora de olhar a tabela de maioria, a Colômbia é a campeã. Sim, senhor. Mas o que acontece com Vargas, já estamos nos acostumando, e estou dizendo isso de uma maneira muito, digamos, emotiva, já estamos nos acostumando que Vargas sempre vence e cada vez ele aumenta ainda mais sua vantagem. Desta vez, ele abriu quase 3 minutos para Rodrigo Contreras, que é o segundo colocado da Colômbia. Ele está muito forte, disse que vai ao Campeonato Mundial e vai se preparar bem. Ano passado ele deveria ter ficado entre os 7, mas a corrente dele pulou lá em um trecho de paralelepípedo, a corrente saiu e por isso... É Ruanda? É Ruanda. Sim, no Kimijúbura, que se chamava algo assim? Eu vou abordar esse assunto com muito cuidado, eu adoro o que aconteceu. No dia em que começamos a transmissão, antes de acontecer a primeira corrida, eu fiz um comentário a respeito de que esse campeonato seria muito mais complicado para a Colômbia. Por causa do fenômeno do touro, porque o fenômeno do touro não só afetou de forma benéfica, não só o México, mas toda a América Latina, todos os corredores do continente, motivou eles. Ei, eu também posso ser o touro? Eles, por que não? Eles. E então todo mundo começou a trabalhar de outra maneira. Imediatamente começou a corrida e o Brasil venceu. A primeira medalha de ouro foi conquistada pelo Brasil. E no último dia, a medalha de ouro, a última, foi conquistada pela Costa Rica. Então, o Edgar sabe, o professor sabe, o Iñaki sabe, o Chaves sabe, o Nelson sabe, todo mundo sabe. Os técnicos da Colômbia e todo mundo sabe que ali no campeonato a prova mais importante foi a que perdemos. Então, o touro foi duro para a Colômbia. Mas eu adoro isso, porque o ciclismo latino-americano precisa disso. E agora tivemos aqui na Colômbia o senhor Lepartian, e ele percebeu que esse ciclismo é nosso, e esteve aqui e conversou com o pessoal. E temos um diretor técnico de pista na Copacia, que é colombiano, e o diretor de estrada também é outro colombiano, e eles estão trabalhando para fazer as Copas América. Já está sendo realizada a Copa América de pista, a Copa América de ciclismo de estrada feminino, e vão organizar a masculina para fazer corridas que tenham uma como se chama? Uma classificação, que tenham que seja feita uma verdadeira classificação na América e que o ciclismo da América esteja como deveria estar. E ver que agora está Silva do Uruguai, que está o outro uruguaio, que tem um Quatro Montes, que há colombianos, que há 3 panamenhos no World Tour, que há... Isso é importante para a América Latina, por isso não me incomoda a derrota da Colômbia. Eu adoro para que percebam que todos os países têm capacidade de fazer um bom ciclismo. Chemo, dado. Para mim... Não, mas olha, Chemo... Não, mas espera, é que senão eu esqueço, desculpa, Xavi. Informação. O segundo lugar entre os maiores é do mexicano Macias. O fato de que no Sub-23 um dos irmãos Prieto tenha vencido, o fato de que no Sub-23 também tenham conquistado outra medalha, além do Rubalcaba, etc. Bem, isso permitiu que o México hoje esteja na classificação da União Ciclista Internacional entre os 10 melhores do mundo. Atualmente, o México é o 10º na pontuação da União Ciclista Internacional. Mas chama a atenção que, graças ao trabalho de alguns dos ciclistas do Petrolike, que também somaram pontos. O Petrolike é hoje a primeira organização das Américas, no contexto da União Ciclista Internacional, e é a número 29 do ano de 2026. Ou seja, tudo isso que aconteceu naquela semana em Monteria... E é uma equipe continental, não é? É uma equipe continental. É a segunda equipe continental no ranking da União Ciclística Internacional, atrás do Runai da Tailândia. Ou seja, sim, professor, tudo o que aconteceu naquela semana fez com que o ciclismo mexicano de alguma forma florescesse, devido ao trabalho que foi feito antes e que eles estão indo bem. Sim, porque há um fator que quebra isso, e aqui na Sub-23, por exemplo, né, o caso de Sebastián Ruiz, eu tive a oportunidade de trabalhar o ano passado inteiro com ele na Europa. Então, quando víamos o segundo e o terceiro, eles não tinham ficado tanto tempo na Europa. Ficaram um mês e meio e voltam, certo? Então, quando você passa uma temporada inteira, isso faz diferença. Agora, o fato, me parece, que na categoria Elite, sem dúvida, a maior expectativa não é obviamente, declarar que a Sub-23 não seja uma categoria importante.
mas que todos os olhares estavam voltados para o último dia, não no domingo, sim, para ver como agia Gaviria, como agia Álvaro Rox e os demais. Me parece que houve uma desordem dentro da equipe colombiana, porque é assim que tem que ser dito, com todo respeito, uma desordem não só do ponto de vista da formação, mas também do ponto de vista da última fase do sprint. Nessa aproximação eles erraram, depois Gaviria saiu sem ter Rox na roda e fez um lançamento longo demais. Rox vinha do lado oposto, onde estava Gaviria. O outro corredor que estava posicionando vinha do lado contrário de onde deveria lançar. Ou seja, movimentos realmente não muito estruturados, sem muito automatismo, quando o México realmente conseguiu a ordem e tudo mais. Foi muito rigoroso nisso. Mas me parece que tínhamos o melhor dos times nesse momento, porque faltava o Molano, mas o Molano estava em no curso em outras corridas, em Denai e tudo mais, e não podia comparecer. Então foi convocada uma equipe forte, uma equipe potente para ir para o sprint, que tinha toda a experiência do mundo. Sim, se você somar todos que estão ali, eles têm mais experiência que todos. E, obviamente, por isso um acaba carregando a expectativa, mas, na verdade, o time colombiano estava muito desorganizado. Sim. Totalmente de acordo, professor. Olha, Chemo, Edgar e os outros que estiveram lá, e talvez tenham muito mais elementos para conversar com as fontes e investigar sobre o que aconteceu. Mas o que o professor disse, que bom que falou isso, o professor Luiz Fernando Saldarriaga, e talvez não nós que vimos pela tela. Foi uma derrota estrondosa para a Colômbia, com um campeonato muito mal planejado pelos mesmos nomes que estavam lá. Por que se planeja com esse time? Eu ouvi o Álvaro, campeão defensor, que tem todo o direito de ser o sprinter número 1 da Colômbia, esperando que Fernando Gaviria, com seu ego e tudo mais, e suas 52 vitórias internacionais que o credenciam na elite, fosse seu lançador. Eu, conhecendo o Gaviria, jamais pensei que o Gaviria chegaria a ser alguém de fora. Repito, que ele estava no lugar de seu lançador. Por ali não passou, por ali não passou, por ali não. Mas olha, Edgar, é que se viu o Bloco do México trabalhando com Fraire, com Rubalcaba, com os demais, e a Colômbia nunca se viu o bloco. Porque sempre se fala de um bloco a favor de Álvaro Rodeg, tendo os nomes que tinha. Então, o que disseram? Vamos ver, Xavi, vamos ver. No fim, disseram. Isso se ganha com nomes. Acho que a Colômbia poderia ter usado 2 esquemas diferentes para tentar brigar pelo pódio. Não, Xavi, a formação da equipe da Colômbia, e eu já tinha comentado isso com o professor Saldarriaga antes da corrida, me parecia que não era a correta. Não dá para... Não, de jeito nenhum. Com 4 velocistas, Nicolás Gomes, Wilmar Paredes, Fernando Gaviria Paredes e o ciclista Álvaro Rodeg. Os únicos livres para trabalhar eram o ciclista Walter Vargas, especialista em contrarrelógio, que pôde ajudar até onde conseguiu. E o outro era Brian Sanchez. Então me parecia que desde aí a formação não estava certa. Outra coisa, professor, a parte técnica do ciclista Álvaro Rodeg na chegada realmente dava tristeza a forma como ele sprintou com os braços abertos, professor, não encaixado na bike. Não, sobre o guidão. Sobre a segunda posição. Olha, eu acho que a corrida... Um momentinho, deixa eu terminar, Chemo. Você está muito feliz porque a Colômbia perdeu, mas a gente não pode perder. Não estou feliz, eu estou feliz por... Você falou que gostou da Colômbia ter perdido. Depois te vi. Que a Costa Rica tenha vencido, Mas eu vou te dizer, Costa Rica, o ciclista da Costa Rica pertence a um clube. O ciclista da Argentina pertence a um clube. O quarto que venceu Gaviria e venceu Álvaro Rodeg é da República Dominicana. Um ciclismo que realmente não é, ele não representa nada nas Américas. Perder quando você tem ciclistas que já foram World Tour, quando são ciclistas que realmente são World, vocês sabem exatamente que eles têm muito mais experiência do que os outros, né? Perder assim dá muita tristeza. É que, Edgar, para mim isso só confirma exatamente o que a gente vê de fora. A Colômbia chegou com os nomes e disseram, cheguem, que com perna a gente ganha isso e pronto. Então não houve trabalho. E olha, eu vi a Gaviria olhando de canto de olho pro outro lado, pro Álvaro Rodeg e Álvaro Rodeg.
Álvaro Rox não sprintou, Álvaro Rox ficou, ele desistiu muito antes, E Álvaro Rox olhava para a esquerda para ver que gesto fazia Gaviria, como se quisesse esperar. Tipo, você não ia ser meu lançador, não totalmente... Professor, mas que organização dos costarriquenhos na chegada? Bonilla contribuiu bastante. Não. Mas tem uma coisa, eu quero dizer uma coisa, pessoal. Eu não sei se foi que eu vi outra corrida, mas a forma como as equipes, inclusive Belize, que nunca teve ciclismo, a forma como as equipes que vieram derreteram o time colombiano. Fizeram 22 ataques na corrida em meio a um calor de 35 graus. O calor era para todos. Por isso, mas deixa eu te falar, o que acontece é que estávamos correndo na Colômbia, estávamos correndo na cidade onde nasceu Álvaro Roth, que tinha 20 placas, a governadoria e a prefeitura de Monteria colocaram para promover o evento com a foto de Álvaro Roth. Foto de Álvaro Roth. Se essa corrida tivesse sido no Uruguai, no Paraguai, nem teria vencido Álvaro Roth, teria vencido Gaviria, mas estávamos aqui na Colômbia e todos os outros não tinham. Todas as fugas que aconteceram, os colombianos tiveram que ir atrás. Claro, Chemo, é que faltavam... Por isso... Chemo, faltavam... Não tinham os... Mas olha, mas não tinham os homens necessários para fazer esse trabalho. Se não tinham... Sim, mas tinha o Paredes, tinha o Walter, Edgar, Walter Vargas estava lá, Paredes podia ser... Não tínhamos. Sim, vocês tinham. Como o senhor vai colocar os ciclistas que são sprinters para cumprir outra função que eles não conhecem? Por isso, mas se vocês tinham Edgar e tanto tinham que a corrida terminou em sprint massivo, nenhuma fuga deu certo. Chemo, eles só tinham 7 corredores. Não, 6, professor, 6. Bom, não. O que eu quero dizer é que o fato é que sim, tinha que colocar outra cor para anular. Para que os outros não chegassem tão desgastados à última fase para poder lançar. A 25 quilômetros... Agora, professor Saldarriaga, não sei como você interpreta e qual é a sua leitura, professor Luiz. A 25 quilômetros, quilômetro 25 e quilômetro 20. Ataques, com todo respeito, de equipes regionais contra times fortes, como vinha o do México, os homens da Colômbia, saindo os próprios velocistas como Roth, saindo para cortar e saindo também Gaviria. Vamos ver. Assustados de quem? De quem eles estavam assustados? Que homem desses que atacou poderia gerar perigo suficiente para que o próprio Roth e Gaviria tivessem que sair para fechar essas fugas a 20 e 25 quilômetros? Eu acho que eu sinceramente vi tudo muito desordenado, não pelas funções, porque o próprio Roth, eu estava ali do lado do Roth, disse que eles tinham planejado uma corrida e a corrida não saiu como esperavam. Não deu certo para ele. Os movimentos 1, 2... Prieto do México disse, nós não corremos em referência à Colômbia, nós fizemos nossa própria corrida. Não, eu sabia, eu sabia, professor, eu sabia. Não, e na categoria adultos eu sabia como o México ia trabalhar, porque aqui no corredor ao lado, antes da viagem falei com o Bernardo de la Garza. Ele disse, vamos pela medalha de ouro. Eu respondi, lá vençam Álvaro Roth e cuidem com Gaviria. Mas eles foram, por isso eu digo que para mim, aqui por exemplo, o domingo para o México foi uma derrota, porque perder para Roth ou para Gaviria já estava nos planos. Mas ter perdido para o Huertas da Costa Rica para eles foi uma derrota, porque eles vieram confiantes. Eles estavam confiantes. Você diz, não perderam para Gaviria e para Roth, perderam para outros. Mas foi justamente o que acontece é que o ciclismo tem essa característica, que não é um contra o outro, são 18 contra 18.